Olá, boa noite, graça e paz. Nós estamos dando início ao nosso culto de louvor e adoração comunitária, onde nós estando aqui, você estando em sua casa, onde você estiver, Deus está presente. A glória de Deus, a onipresença de Deus está aqui, está aí com você e nós somos igualmente abençoados. Eu quero fazer nesse momento uma oração, louvando a Deus, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos juntos em culto, em louvor e em adoração. Ó Deus, em nome de Jesus, a minha oração, Pai, nesta hora é que o Senhor, por meio da graça poderosa, maravilhosa que há em Jesus Cristo, ó Deus, o Senhor perdoe os nossos pecados. Nós reconhecemos a Tua glória, o Teu poder, reconhecemos, ó Deus, a santidade do Senhor. E assim, ó Deus, reconhecida a Tua santidade, nós reconhecemos também o quão distante nós estamos do Senhor Deus. Somos pecadores, mas que pelo sangue de Jesus nós somos lavados e fomos perdoados. E assim, ó Deus, tendo os pecados perdoados, ó Pai, nós podemos abrir a Tua palavra, nós podemos cantar cânticos de louvor e adoração, nós podemos orar. Ó Deus, o Senhor nos edifica pela Tua palavra, e essa palavra, na ação gloriosa, bendita do Espírito Santo do Senhor, ela produz frutos para louvor, para a glória do Senhor. Assim, ó Pai, obrigado por esta hora, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos ouvir uma canção e após essa canção eu quero ministrar a palavra de Deus do Evangelho de Lucas e assim pensarmos um pouco sobre a igreja do século 21 à luz do Evangelho de Lucas e nós, como igreja presbiteriana Boas Novas, como que nós podemos abençoar e servir a essa geração. Seguindo os teus passos, um discípulo teu, reconheço em teus ensinos o maior tesouro. Mas não bastam palavras, nem apenas intenções. Tu disseste, pelos frutos os conhecereis. Seguindo os teus passos, um discípulo teu, o Evangelho faz-me trilhar uma nova jornada. Confiando em Tua graça, não em minhas tradições. Tu disseste que és o caminho, a verdade e a vida. Eu quero ser livre da hipocrisia, da loucura de viver uma fé vazia. Que eu aplique a palavra no dia a dia, no exercício da fé eu preciso de Ti. Mestre dos mestres, Teus olhos veem meu coração, faz-me sincero. Muito além do saber e bem mais que eu dizer, que eu reflita a Tua luz em um santo proceder. Mestre dos mestres, Teus olhos
bem mais que o dizer, que eu reflita a tua luz em um santo proceder. Que eu reflita a tua luz em um santo proceder. Depois de ouvirmos essa canção, eu quero, em nome de Jesus, ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, apenas os primeiros 4 versículos. Diz assim a palavra de Deus: Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Palavra do Senhor para a nossa edificação nesta noite, em nome de Jesus. É importante que nós oremos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, Deus, obrigado pela canção que nós ouvimos. Obrigado, Deus, pela leitura da Tua Palavra. Agora, quando nós vamos expor as Escrituras, a minha oração, ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale, Deus, à nossa mente, ao nosso coração e produza edificação. Para que pensemos, ó Deus, como que a igreja pode, ó Deus, ser bênção e pode servir a essa presente geração, manifestando Tua glória e Teu poder. Assim, ó Deus, eu oro agradecido e pedindo, ó Deus, tome a minha mente e o meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu estou louvando a Deus, agradecido ao Senhor, porque Deus tem me colocado ao longo desses meus 25 anos de ministério, Deus tem colocado no meu coração o desejo, o anseio de ver a sua obra crescer, de ver a sua obra se expandir. Então eu fui pastor por 25 anos na Igreja Presbiteriana do Jardim América, até este ano. Mas eu sempre tive esse anseio, esse desejo no meu coração de plantar igrejas, de ser instrumento de Deus para a expansão do reino de Deus. E Deus tem me dado essa alegria. Deus me deu alegria, está me dando alegria de poder plantar a Igreja Presbiteriana Boas Novas. Plantar igreja em meio a uma pandemia. Plantar uma igreja em meio a tantas dificuldades. Mas eu quero aqui nesta noite compartilhar com você da alegria que eu tenho sentido no meu coração, o quanto Deus tem sido gracioso, o quanto Deus tem sido maravilhoso, o quanto Deus de fato tem derramado graça e misericórdia na plantação da nossa Igreja Presbiteriana Boas Novas. E ao olharmos para esse texto e olharmos para as circunstâncias, eu quero deixar bem claro para você que, à luz desse texto, nós precisamos considerar algumas coisas. Nós precisamos entender e considerar, queridos, que o Evangelho de Lucas, ele quer tratar comigo e com você, pelo menos em 4 grandes aspectos que a igreja não pode esquecer. E para a igreja ser instrumento de Deus, para a igreja ser aqui na terra, coluna, baluarte da verdade, que expressa o amor de Deus em Jesus, que expressa a graça de Deus em Jesus, a igreja precisa, à luz do Evangelho de Lucas, compreender 4 verdades. A primeira verdade, queridos, que a igreja precisa incluir os pobres. E o próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas, no capítulo 4, no versículo 8, quando ele estando ali na sinagoga, diz o seguinte: o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos. Então é bem claro que eu preciso olhar para esse texto em 2 dimensões. E a primeira dimensão clara no texto é o elemento de que todos nós somos pobres diante de Deus. Todos nós somos miseráveis diante de Deus, e miseráveis pecadores, e pobres pecadores. Então, com a graça e o poder de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós somos libertos e somos purificados dos nossos pecados. Mas a outra dimensão também é que nós precisamos olhar para o pobre naquele sentido
no sentido em que ele carece de que a justiça de Deus, no sentido do perdão de pecados, também seja uma justiça e uma misericórdia que vai ao alcance das suas mais básicas necessidades. Jesus Cristo alimentou a multidão. Mas Jesus Cristo trouxe a palavra. Jesus Cristo, no Evangelho de João, alimentou a multidão. Mas quando a multidão estava procurando Jesus, porque eles haviam sido alimentados por Jesus, queria fazer Jesus Cristo rei, Jesus diz, olha, vocês não entenderam. Vocês devem trabalhar não pela comida que perece. E aí Jesus Cristo introduz que ele é o pão que desceu do céu. Então percebam que essas duas dimensões, elas andam juntas, e o Evangelho de Lucas nos mostra isso. Nós então devemos devemos denunciar a injustiça, a pobreza, mas também devemos ensinar ao povo para que tenha condições de crescer, desenvolver e superar as suas condições adversas. Em segundo lugar, queridos, a igreja precisa ser uma igreja no século XXI que inclua pecadores sem julgamentos hipócritas. Eu quero compartilhar contigo, meu irmão, minha irmã, nesta hora, as pessoas com quem eu tenho conversado. E Deus tem me dado oportunidades maravilhosas nesses últimos tempos, de almoçar com pessoas que antes eu não tinha essa oportunidade, Deus me deu essa oportunidade. E de ouvir de um jovem que é apaixonado em obra social, um jovem que é apaixonado por ajudar pessoas, que tira um final de semana todinho para ir nos asilos, para ir em muitos lugares, cortar cabelo, naquilo que Deus lhe deu como profissão. E ele é um moço jovem, mas você olha para ele, ele tem algumas tatuagens. E ele me disse, olha, pastor, quando eu vou à igreja, eu sento nos últimos bancos, porque quando eu chego as pessoas me olham, eu me sinto julgado. Queridos, isso corta o meu coração, isso entristece a minha alma. Mas eu quero dizer então que o próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 19, versículo 10, ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Então a igreja precisa ter cuidado para que não perca a compaixão, a misericórdia, a receptividade, a aceitação e o amor. Em terceiro lugar, você e eu precisamos compreender que a igreja, para ser influência no século XXI, à luz do Evangelho de Lucas, a igreja ela precisa incluir os afastados. Aquilo que Cristo diz nas três parábolas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, especialmente o verso 32, diz assim, mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Então essas três parábolas, a parábola da ovelha perdida, a prioridade de irmos em busca daquela que se perdeu. A parábola da moeda perdida, o valor de cada irmão em Cristo. Então ali acender uma candeia para achar, para procurar. Devemos então nesse sentido, queridos, da parábola do filho pródigo, também de sermos aquele que, não sermos o irmão mais velho, mas sermos a figura do pai, que abraça, que corre, que vai ao encontro, que traz a restauração, que traz aquela pessoa para o meio, que traz aquela pessoa para si, restaura a condição de dignidade, porque a dignidade de Deus foi restaurada, mas em Deus foi restaurada, precisa ser restaurada no meio dos irmãos, por meio da aceitação e não do julgamento. Em quarto lugar, dentro do Evangelho de Lucas, para que a igreja seja referência, para que a igreja possa servir a presente geração no século XXI, a igreja cujo evangelho inclua as nações. E que Jesus diz então no verso 47 de Lucas 24, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém, de Jerusalém para os confins da terra, de dentro para fora. Eu quero então, queridos, tendo como base essas quatro perspectivas do Evangelho de Lucas, e aí eu quero concluir com a leitura que eu fiz
nos primeiros 4 versículos do Evangelho de Lucas, dizer para você que tudo isso que está sendo dito, ou tudo isso que foi colocado acerca da igreja que inclua os pobres, a igreja que inclua os pecadores e não com julgamentos hipócritas, a igreja que inclua os afastados e a igreja cujo evangelho inclua as nações, eu preciso compreender o que está calcado, em que está alicerçado esse evangelho que nós anunciamos. E aí o que Lucas vem dizer claramente para nós é o seguinte: ele fala de fatos, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Portanto, o que eu e você fazemos, e como igreja de Jesus Cristo no século XXI, aquilo que nós falamos, ensinamos, está baseado em fatos, está baseado ou estão baseados em fatos realizados. Algo que ocorreu, algo que aconteceu. Jesus Cristo veio conforme as Escrituras, nasceu de uma virgem, cresceu, desenvolveu o seu ministério, sofreu, foi levado à cruz, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas ele voltará. Então é esse o evangelho que nós pregamos, calcado, alicerçado em fatos reais, em coisas que se realizaram. Em segundo lugar, está no versículo 2. Nós estamos alicerçados, calcados, queridos, no elemento daqueles que testemunharam, conforme o verso 2, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então percebam isso, queridos, nós tivemos pessoas que andaram com Jesus, que esteve com Jesus desde os princípios, desde os primórdios. Eles foram testemunhas oculares do ministério de Jesus, da vida de Jesus, do sofrimento de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e da ascensão de Jesus. Então a igreja precisa, no século XXI, para ser influência, ela está calcada, alicerçada nesses elementos e ela proclama esse Jesus Cristo com vigor, proclama esse Jesus Cristo como um Cristo que é real, realidade na vida das pessoas, porque Ele ressuscitou. Terceiro e último lugar, está no versículo 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo. E aqui eu quero dizer o seguinte, queridos, que nós temos testemunhas dos fatos que foram realizados, temos testemunhas oculares, mas nesse sentido você e eu precisamos ter esse contato pessoal, precisamos de ter esse testemunho pessoal. Precisamos, de fato, de verdade, absorver no nosso coração esse testemunho pessoal. Para que assim, tendo eu mesmo, você mesmo, experimentado dessa graça, experimentado desse poder, experimentado dessa misericórdia, experimentado desse favor, experimentado dessa ação gloriosa de Deus pelo Espírito Santo que habita em nós. Então eu e você somos instrumentos de Deus para levar esse amor, levar essa graça, levar essa misericórdia, levar esse consolo, levar essa esperança, levar esse poder que traz da morte para a vida, que faz o fraco forte, que faz o abatido feliz, que faz o caído levantar. Portanto, eu desafio você no nome de Jesus, olhar para a igreja que está sendo plantada neste lugar, a igreja presbiteriana Boas Novas, uma igreja que quer ser referência e influência no século XXI. Uma igreja que está alicerçada em fatos que se realizaram, em verdades acerca de Jesus. Alicerçada também nas testemunhas oculares por meio dos profetas apóstolos, que foram testemunhas de Jesus Cristo desde o começo do seu ministério até a sua ascensão, conforme diz em Atos, capítulo 1, acerca da escolha do apóstolo que substituiria Judas. E que você, ao compreender essa mensagem também acerca
desses alicerces, vindo para estarem conosco na Igreja Presbiteriana Boas Novas, que você mesmo seja aquele que experimente o nascer de novo. Experimente o amor de Jesus, a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus. E após experimentar tudo isso, você dê isso a outras pessoas. Então, como pastor, plantador da Igreja Presbiteriana Boas Novas, eu convido você a somar conosco, para a glória, para o louvor do Senhor, e plantar uma igreja em meio entre a maior, possivelmente a maior pandemia de todos os tempos. Que Deus assim abençoe a sua vida. Eu quero orar por você nesta hora em nome de Jesus. Venha conosco, venha estar conosco, para juntos manifestarmos a glória de Deus e servirmos essa presente geração baseados, alicerçados na palavra de Deus, nas testemunhas e no experimentar pessoal da transformação operada pelo Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, a minha oração a Deus é que o Senhor aplique essa palavra nos corações. Ó Deus, nós estamos querendo, ó Pai, que esta igreja que está sendo plantada neste lugar, ó Deus, seja igreja para influenciar o mundo, influenciar pessoas, mas primeiramente, ó Deus, sermos nós mesmos alcançados por esse poder, alcançando, ó Deus, os mais próximos, alcançando, ó Deus, este bairro, alcançando, ó Deus, esta cidade, alcançando, ó Deus, este estado, alcançando, ó Deus, este país, alcançando, ó Deus, as nações, mas que, ó Pai, em nome de Jesus, esta igreja, ó Deus, seja igreja que tudo o que ela for fazer seja para a Tua glória, na música, na pregação, na música, nos pequenos grupos, do berçário à terceira idade. Ó Deus, na ação social, e tudo, ó Deus, que nós fizermos, seja mostrado não para que nós sejamos grandes, mas porque a Tua glória e o Teu poder sejam manifestos através das nossas obras, a Tua glória seja manifesta. Assim, ó Pai, é a minha oração. E que o Senhor abençoe, ó Deus, cada alma, cada querido, que tem disposto, ó Deus, a estarem conosco, a participar desse projeto. E assim, ó Deus, que a Tua graça, que está em Jesus Cristo, o amor glorioso que está no Senhor o Pai, a consolação e a bênção que está no Espírito Santo do Senhor, seja sobre meus irmãos e minhas irmãs, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero agradecer pela sua presença e participação. Lembrando que todo sábado nós temos o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva pela Goiás é Mais TV. E no domingo, dia 6 de dezembro, às 18 horas, o início dos cultos presenciais da Igreja Presbiteriana Boas Novas, culto com Santa Ceia. Venha participar conosco. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, uma boa semana.